Isso. Eu preferia, inclusive, que nós não precisássemos usá-lo, porque eu gosto de andar atrás, aqui do lado. Eu gosto muito de andar na casa espírita. É um lugar maravilhoso para sentar. Minhas irmãs, meus irmãos, meus amigos, rogamos a Jesus, o nosso Senhor, abraçar-nos e envolver-nos hoje sempre. É uma alegria enorme retornarmos aqui, vermos essa instituição repleta. Ainda vejo o ginásio aqui em frente, o campo de futebol sendo ocupado, comprado, sendo feito a instituição ali, né, no campo, lá na frente, porque o negócio vai ficando, né, maior. E a gente se sente muito feliz em ver os nossos irmãos que deixam os seus lares a fim de ouvir uma reflexão sobre o Evangelho de Jesus. E esta reflexão, ela guarda em si reformulação de ideias, nós realinharmos as nossas ideias e podermos ver que o Evangelho é muito mais do que aquilo que se ouve, que se fala em alguns aspectos e que se lê. Nós já falamos aqui outras vezes e vamos repetir: o Evangelho é um livro vivo, é um livro que sempre que se lê a gente fica a impressão de que nós nunca lemos aquilo ali, seja o Evangelho que Allan Kardec deu forma, ou seja ainda o Evangelho de Jesus na sua forma mais original. Os indivíduos precisariam nós desenvolvermos os hábitos de usarmos o Evangelho como um norte, a bússola dos nossos dias. Vivemos dias recentemente muito esquisitos, onde vimos os nossos irmãos desesperados, sem saber para que lado vão, e a gente falava via WhatsApp, falava via Facebook, falava via oração, se fosse preciso mandava carta, mandava o que fosse, e sempre dizia aos companheiros: se você experimenta uma dúvida, abre o Evangelho e deixa Jesus te oferecer a resposta. Agora, o difícil é que o Evangelho, ele raramente oferece a resposta que nós queremos ouvir, mas ele sempre oferecerá a resposta que nós precisamos. Nós não achamos o Evangelho cúmplice para os nossos equívocos. Nós queríamos às vezes achar no Evangelho, no momento em que estamos infelizes dos nossos casamentos, uma vírgula em que Jesus dissesse, em que Jesus disse: vai, larga, vai ser feliz. Era assim o sonho dos companheiros, poder abrir o Evangelho e achar algo. Ali há o sonho de nós podermos abrir e achar algo que justifique nós apanharmos os marginais, jogarmos eles em ilhas, ou ainda enfileirarmos eles e chacinarmos a eles, ceifando as vidas. E quase sempre a gente abre o Evangelho e fica esperando o momento em que o mestre vai dizer: vai lá, limpa a sociedade deste lixo que está aí fora. Mas você abre e ele diz para você andar mais com esse. Diz para perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. O Evangelho é um livro difícil porque ele dá as respostas que nós precisamos. Mas ainda hoje nunca me deu a resposta que eu queria, porque a resposta que eu desejo é a resposta que está formada no ego, no ego existencial, no indivíduo egóico, que espera que o Evangelho esteja alinhado com a minha vida, e não eu que alinhe a minha vida ao Evangelho. O que é a diferença? Vimos aí esses dias, ainda estamos assistindo barbáries, onde os nossos irmãos espíritas, e nós falamos principalmente aos nossos companheiros espíritas, exaltam atos infelizes de ambos os lados ligados à política, mas muito mais do que a política, nós assistimos uma fervura das almas.
Nós começamos a ver o que está dentro das almas, o que existe dentro das almas. Isso é um momento excelente que nós estamos vivendo, ainda que seja um momento que muitas vezes aborrece a sociedade e principalmente choca a sociedade espírita. Mas é nesta hora de se enxergar, de se ver, de se observar, observar os sentimentos que nos movem, as ideias que nos guardam, é que nós precisamos retomar o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus, esta obra que nós lemos ainda hoje, foi redigido, como os senhores sabem, por 4 evangelistas. Estes evangelistas, alguns estiveram juntos ao Senhor, o acompanharam, andaram junto a Ele, eram coleguinhas, eram amigos, mas viram aquilo que o Mestre falava. E outros redigiram daquilo que ouviram de entes queridos, ouviram de familiares, leram em registros diversos que havia naquela época. O primeiro evangelho que normalmente a gente fala é o de Mateus, o evangelista. Este foi um dos discípulos que seguiu com Cristo. Este foi um dos discípulos que andou junto ao Mestre. Mas este evangelista em particular levava sobre si uma marca severa, porque havia, antes de se juntar ao Mestre, exercido a função de fiscalização de impostos. Era alguém responsável por receber ali o erário, o numerário que Roma exigia. Ele era um sujeito não muito amado, não muito querido, mas que ainda assim se rende à figura de Jesus, se rende à mensagem de Jesus, e Jesus o recebe, já sinalizando para nós outros que o Mestre receberia aquele que quisesse participar, independente do que levava em si, fazendo-nos refletir sobre as nossas exigências nas nossas práticas e realizações. Nós estamos sempre em busca de pessoas afins, que se alinham ao nosso pensamento, que pensem como a gente pensa, que reflita como a gente reflete. E muitas vezes, por estarmos sempre juntos de pessoas iguais, até os nossos erros passam a ser os mesmos, até os nossos equívocos passam a ser os mesmos, porque as pessoas iguais, nos seus acertos e nos seus erros, dificilmente refletem, auxiliam o outro a pensar e agir diferente. Nós temos então neste primeiro evangelista, o Mateus, um homem que sai de uma situação de alguém profundamente odiado e que vai aprender a amar e vai reaprender a capacidade de desenvolver no outro amor por ele mesmo, porque ele seguiria junto a Jesus. Nós temos o segundo evangelista, que é Marcos. Marcos nos falam os nossos amigos que este não caminhou com Cristo, não foi um daqueles discípulos responsáveis por andar junto a Jesus, mas há uma anotação no Evangelho sobre um jovem chamado João Marcos, e que foi na residência desse rapaz, da sua família, aonde o Mestre realizou a última ceia, porque os pais de João Marcos, estes sim eram adeptos, seguiam a Jesus, ainda que não tivessem a veste daquele discípulo que abandonou a família, que abandonou seus afazeres para seguir ao Cristo. Marcos vem a redigir o seu evangelho de anotações ligadas às lembranças familiares, aquilo que os seus familiares viram, aquilo que a sua vizinhança assistiu, aquilo que havia sido ouvido, e ainda busca memórias de jovem, de menino, para alguns
atos que ele havia ouvido que o mestre havia realizado. O Evangelho de Marcos é feito surgindo de entrevistas que ele fez com aquelas pessoas que ele sabia que haviam acompanhado, observado os fatos de Jesus. É preciso ainda que se diga, eu vou fazer uma vírgula aqui, que os evangelhos, eles não foram redigidos em tempo real. Jesus fazia, e à noite os discípulos sentavam e faziam as anotações, na medida que algo como se fosse um diário que se finalizava o dia. Os evangelhos surgiram enquanto redação já décadas depois de que Jesus se vai, porque havia necessidade de dar forma àquilo que o mestre falou. Ouço ainda, fazendo mais uma vírgula, alguns companheiros que têm agora a rede social é lugar de ninguém, né? E o sujeito acha legal e bota naquele lugar. E a gente diz assim, não, o negócio não é ter religião, é falar sobre o amor, porque Jesus não amava religiões, mas o elemento é o amor. Precisamos dizer aos companheiros que se não tivesse religião, nós não estaríamos reunidos hoje aqui. Se os nossos companheiros não tivessem feito as anotações que deram origem ao princípio religioso, a mensagem do mestre ficaria morta naquela época. O sujeito fala sobre religião, dando à religião uma forma ruim. E nós temos que separar religião de religioso, como temos que separar medicina de médico. A medicina não surge em um lugar. Nós temos um conjunto de experimentações, nós temos um conjunto de práticas e civilizações diversas que vão sendo reunidas e adicionadas naquilo que é a medicina, como o direito. O direito surge a partir de muitos indivíduos que equacionam, que fazem suas reflexões, e isso entra no bojo, e ali surge o direito. Então, na medida que a gente ouve os nossos irmãos falarem que eu não preciso de ter uma religião, que eu preciso amar, seria mais ou menos nós dizermos que eu não preciso de medicina. Seria mais ou menos eu dizer que eu não preciso que exista o direito. Porque na verdade são essas fontes que lançam sobre nós as luzes que nos incitam e nos excitam à reflexão. Ninguém vive sem religião. Ninguém vai a lugar nenhum sem religião, porque nós só ouvimos dizer que é preciso ser bom, porque uma religião nos falou isso. Nós só ouvimos dizer que vamos reencarnar, porque uma religião nos fala isso. Nós só ouvimos dizer que os espíritos se comunicam e o negócio funciona assim, porque uma religião nos fala sobre isso. O que nós vemos hoje é que as pessoas entram na religião, se chocam na luta de reformulação, tiram o filé mignon e largam os ossos que eles não querem roer. Nós não vamos a lugar nenhum sem religião. Não fosse a religião, Jesus não teria sobrevivido. Não fosse a fusão do seu pensamento numa obra que deu origem a uma religião, a sua ideia não sobreviveria. E assim qualquer religião. Agora, que existem religiosos infelizes, claro que existem, centenas, milhares, se não podemos dizer milhões, mas eles são homens que se utilizam mal de um conceito bom, de um conceito universalista, de uma ideia que sobrevive. Quando a gente escuta o sujeito falando assim, eu não preciso de religião para ser feliz, precisa sim. Se nós não tivermos uma religião nos dando orientação diariamente, ou pelo menos uma vez por semana, quando nós viemos aqui, em um mês a gente nem lembra o que veio fazer neste mundo, porque o ser humano se transgressa muito rápido, se perde de si muito rápido, é da natureza humana. Quantos companheiros saem dos seus lares, fazem uma viagem de serviço, amando a família, amando a mulher, apaixonadíssimos, em 5 dias, estão no barzinho, num bar de hotel, chega alguém, dá um sorriso, a família que tem 5 dias que ele não vê, ele cai,
tenho uma lista de amigos que já me falaram isso. Porque se nós não estivermos sempre recordando aquilo, sempre vivendo aquilo, nós somos seres muito frágeis, nos perdemos rápido demais de nós mesmos. Os nossos ideais não sobrevivem sem religião, os nossos ideais do bem não sobrevivem sem religião a um mês que nós não tivermos dinheiro para pagar o cartão de crédito. A nossa fé vai pelo ralo. Então, meus irmãos, não falem mal de religião, muito menos falem mal de religiosos. Eles são indivíduos que seguem a caminho. Agora, façam dentro daqui da religião o seu objetivo de aprender algo, assim como a medicina te oferece algo, assim como o direito te oferece algo, assim como a engenharia te oferece algo. Tire isso e use na sua vida numa forma de ascender e avançar. Marcos, então, anotou o seu evangelho daquilo que ouviu, que leu, que observou, do que os irmãos haviam assistido. Lucas era o médico, era o cara, era o sabido, o conhecedor. Mas Lucas não viu o Cristo. Lucas não chegou a lidar junto ao Cristo. Lucas era um sujeito muito especial, porque, segundo Emmanuel nos fala, foi Lucas o responsável por chamar os nazarenos de cristãos. É Lucas quem viria a dizer que estes que seguem a Jesus Cristo, não os chamemos de os nazarenos, chamemos de os cristãos. Lucas era um sujeito bacana, um sujeito bom, iria redigir o seu evangelho. Ele é enviado então a Éfeso para escutar de ninguém menos que Maria de Nazaré as anotações que ela, a mãe, faria sobre o filho. Então vai Lucas visitar Maria e vai fazer entrevistas com Maria para fazer as anotações. Em Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos achar aquilo que se chama dos evangelhos sinóticos, que são os evangelhos que se assemelham. Você vai normalmente achar repetição, fatos ocorridos em um, narrados da mesma forma em outro, narrados da mesma forma em outro. Estes evangelhos, eles assemelham nas suas anotações. E por último, nós deixamos João, porque João, de verdade, este sim era o cara. Era o discípulo amado, aquele que se somou a Jesus e converteu-se em discípulo com seus 15 anos a 16 anos, um garoto. E este jovem amou a Jesus como ninguém amou. Ele era a sua sombra. Ele ficou junto a Jesus até a hora da sua morte. E é preciso que nós recordemos aos nossos amigos que ele foi o único dos homens a ficar junto ao mestre na hora em que o mestre vivia. Ali estava Maria de Nazaré, Maria de Magdala, prostituta, e João, o garoto, que ali já devia ter os seus 19 anos, 18 a 19 anos, e que acompanhou. Foi o único. Os outros, os homens, os adultos, os robustos, estes fugiram, se esconderam, com medo de ter uma sorte semelhante à do mestre. João narra o evangelho que volta e que fala sobre o amor. É ele que vai vivenciar o homem Jesus, é ele que vai observar o indivíduo que ama. Em Mateus, Marcos e Lucas, eles narram o evangelho que mostra o Jesus para fora, o que faz o milagre, o que multiplica o alimento, o que faz com que o doente cure, o que faz com que o endemoniado se liberte.
eles mostram, Mateus, Marcos e Lucas, o Jesus Senhor absoluto da terra, o Rei da terra, o Senhor pleno. Eles mostram Jesus para fora. João vai fazer um apontamento diferente, porque João apanha Jesus e coloca para dentro. É ele quem vai dizer o que Jesus espera que você faça em você. É ele quem vai desenvolver no seu evangelho o Jesus que vai falar para cada um na sua individualidade. Enquanto os outros falam de um Jesus que realizava grandes feitos fora, João evangelista, viria enunciar os feitos que Jesus esperava que nós fizéssemos para dentro. Era ele que nos dava um Jesus íntimo, um parceiro, um amigo, alguém a ser observado, a ser olhado, alguém a ser seguido. Aquele que sem sombra de dúvidas era aquilo que o Livro dos Espíritos já nos respondeu na pergunta 625, o guia e o modelo para as nossas vidas. Mas João viria dizer isso de forma belíssima, porque no seu evangelho está as 7 vezes que Jesus disse: eu sou. Alguns outros anotam alguns momentos, mas João fecha o ciclo dos 7 instantes em que Jesus viria afirmar que ele era, e que aqueles que o seguissem, que o abraçassem, jamais se perderiam. Em João, no capítulo 6, versículo 35, vem ele nos afirmar: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que acredita em mim nunca terá sede. Jesus começa ali, João inicia ali nos falando sobre alimento, o alimento que nos mantém vivos na fé, porque o indivíduo sente uma fraqueza, uma fragilidade sempre na hora que tem fome. Se nós tivermos fome física, aquela meia hora que o almoço não saiu ainda, aquela 1 hora que o almoço não saiu ainda, quando nós estamos fazendo uma viagem e sentimos fome e começamos a pensar: meu Deus, quando é que vai aparecer o próximo posto de gasolina? Quando é que vai aparecer a próxima loja, né, a conveniência? E de repente, com 1 hora com fome, nós já temos a sensação que estamos desencarnando e que é ali que nós não chegaremos vivos. João inicia nos falando que Jesus é o alimento para nossa alma. Assim sendo, chegar na casa espírita e dizer que eu estou com um vazio, que eu estou com um buraco dentro de mim, que eu nada me sacia, nada me dá essa sensação de estar farto, porque as pessoas chegam na casa espírita sempre famintas. Sempre famintas. Receber as pessoas novas na casa espírita famintas justifica-se. Não justifica os companheiros que estão há 20 anos no centro espírita com fome, com um buraco na alma. Isso não justifica. Ah, mas o centro espírita é o lugar onde a gente recebe os enfermos. Mas se você leva 20 anos hospitalizado, de duas uma: ou o médico é muito ruim, ou o remédio não vale nada, ou você recusa o remédio. Então a casa espírita, ela precisa oferecer a resposta rápida, saciando a fome que nós carregamos no nosso coração, porque o mestre falou: aquele que se alimentar de mim, da minha mensagem, aquele que se alimentar daquilo que eu digo e se alimentar de verdade, nunca mais reclamará de fome na alma. Só que se alimentar de verdade é alimentar-se da comida que chega e não da comida que você quer. É mais ou menos: eu estou com fome, mãe.
Vou fritar um ovinho, não, mas estou com fome de pizza. O homem adulto que segue a vida, ele sente fome, mas ele não quer a comida que o Evangelho mostra. O alimento que te faz enxergar o que de verdade existe num plano de saciedade para os seus buracos existenciais, para a fome da sua alma. É normal nós ouvirmos isso na casa espírita, as pessoas chegam famintas, e quando nós vamos lá ouvir, nós fazemos isso na casa espírita, a gente ouve, lá amanhã é dia de escutar, aos domingos, nós nos reunimos com os companheiros, vamos escutar as pessoas, e as pessoas falam, a gente ouve. Na hora que nós iniciamos a orientação, e a nossa orientação não é psicológica, é sempre levar o alimento de Jesus, o Evangelho de Jesus, elas vão dizer, não, mas não é bem assim. É fácil falar quando está aí, quando não é você que está sentindo na carne. E começa a fugir, dizendo que ela espera um milagre, que aquele alimento para ela não serve. Assim, na medida em que nós descobrirmos Jesus e descobrirmos a mensagem que nos chega como alimento, nunca mais a gente sente fome. Que descobrirmos a mensagem que chega semelhante à água, nunca mais a gente sente sede, porque nós precisamos, eu volto a dizer, nos alinhar esta comida, não alinhar essa comida a nós. Ela existe ali e ela é uma regra. Se você cumpre a regra, você se sacia. É simples história. O buraco na alma existe na medida em que a gente diz que este comer não serve para nós. Então inicia João dizendo que ele é o pão. E se você hoje fez o café da manhã, se você hoje almoçou, fez o seu lanche, fez o lanche antes de vir para cá, se você fez a sua academia, se você gerou uma família, se você tem filhos legais, se você está recebendo o seu emprego e ainda assim há um buraco na sua alma, só Jesus vai ocupá-lo. Ninguém mais. Não se iluda. Você vai rodar, vai rodar, vai rodar, vai somar, vai agregar, e no final a fome vai estar ali, porque Ele é o alimento. Segue João dizendo, no capítulo 8, verso 12: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará na treva, mas receberá a luz na sua vida. Outro dia, ele e eu conversávamos animadamente, pelo Messenger. Foi pelo Messenger ou foi pelo WhatsApp? Eu nem sei, foi pelo WhatsApp. A gente conversa tanto lugar de fofoca que a gente nem sabe nem pra cá. E ali vem as dúvidas sobre determinados elementos. E nas dúvidas nós procuramos os amigos e vamos conversar. Mas no final quando nós terminamos a discussão, sempre fica evidente, quando nós estivermos na sombra da vida, o Evangelho é quem acende a luz. Ninguém mais. Toda vez que a gente fala, eu não sei para que lado eu vou, tem uma nuvem negra em cima de mim, eu não consigo enxergar o caminho, vá buscar a palavra do Cristo. Vá em busca da mensagem, mas ouça aquilo que Ele quer te dizer. E receba isso na qualidade de iluminação. Muitas vezes não é a luz que você anseia e deseja naquela hora, mas lá na frente é a única luz que sobreviverá. É a única luz que de verdade existirá, porque o João nos diz que Ele nos alimenta, que Ele ilumina os nossos caminhos. Assim sendo, aqueles homens que seguem nesta vida com uma alma faminta e com a mente em sombras, não conhecem o Cristo, e se o conhecem, não se servem dele como um elemento
espírito real. Há companheiros que falam assim: mas nós precisamos separar religião da vida. Como? Como é que você separa a religião da vida? Como é que você separa religião que te fala sobre amor, sobre bondade, sobre caridade, sobre perdão? Religião que te fala sobre abraçar o seu inimigo, andar com o seu inimigo, orar pelo seu inimigo, orar por aquele que te chateia, que te persegue, que te calunia. Mas na hora da vida prática, você joga fora a religião, ela não te alimenta, ela não te serve, ela não acende a luz da tua vida. Ela te deixa caminhar na sombra, ela não realiza aquilo que se espera, ela não faz aquilo que nós aspiramos, e consequentemente o rumo fica. E eu querendo ler sem óculos, é um milagre que não tem condição de carregar. Segue ainda o mestre dizendo por intermédio do evangelista João. Repetiu Jesus a dizer-lhes: em verdade eu vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a comida, eu sou a luz e a porta. Naquela época, as ovelhas, elas eram, os homens as reuniam, os pastores as reuniam, levavam para os seus apriscos, para os lugares onde elas ficariam, e eles, para guardá-las, dormiam em frente ao local por onde elas acessavam o curralzinho. Então, eram eles os responsáveis por serem a porta que resguardava as ovelhas. Qualquer homem, para chegar ao curralzinho, precisaria estar ultrapassando o pastor, aquele que vigiava as ovelhas. João segue-nos afirmando que, segue-nos afirmando que Jesus alimenta, Jesus ilumina e Jesus vela pela tua casa, pelo lugar onde você vive. Ele cuida da tua vida, Ele está em frente à tua vida. Mas, diante dos nossos equívocos, dificilmente a gente se lembra quem é que está meio à porta na vida da gente. Normalmente a gente chuta a porta, atravessa, como se não tivesse nada ali, como se não tivesse ninguém ou força alguma velando por nós, cuidando dos nossos dias. Eu rejeito o alimento porque não é aquele alimento que eu quero todos os dias. Eu rejeito a luz porque eu não quero uma luz que me mostre quem eu sou de verdade e as transformações que eu preciso realizar. E eu quase sempre rejeito este que me guia, que me vigia, que está à porta dos meus dias. Agora a pergunta é: eu acredito nisso? Ou eu só venho no centro espírita para receber o paz e ouvir a psicografia no final, esperando que seja um ente querido meu? O mestre não é uma falácia, uma mentira. O mestre é o único indivíduo que vem sobrevivendo ao longo dos milênios e vem ficando mais forte. Reparem, Jesus é a única força humana, o único elemento de representatividade humana que sobrevive aos milênios, e cada ano que passa com mais força, com mais vigor, com um vício maior, por um motivo único: ele é de verdade. Nós de repente ainda não, mas ele é de verdade. Então ele é o alimento, ele é a luz, ele é a porta que nos resguarda. Quase sempre, em meio aos desesperos e aos horrores na nossa vida, nós nos esquecemos que Ele está sempre ali, em frente. E eu, em si mesmo, queimado, fechado em mim mesmo, num ego absurdo, faço um grande esforço para ignorar a presença deste espírito, deste homem, que vela pelos meus dias de sempre, porque
Segue João dizendo: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida por suas ovelhas. Não só guarda a nossa vida, mas fez da sua vida o objetivo de cuidar da nossa. O objetivo de cuidar da nossa. E obviamente, de maneira óbvia, obviamente, dificilmente a gente se volta para Jesus. E às vezes fala que as coisas elas deram errado, porque foi uma fatalidade. O indivíduo serve em uma empresa, em um órgão público, em determinada hora ele começa sendo envolvido para realizar um ato menos feliz, ceder ao equívoco. Aí ele, espírita, que serve ao Cristo, faz o silêncio e diz assim: Senhor, se fosse o Senhor aqui, o que o Senhor faria? É claro que ele não faz isso. É claro que ele vai dizer: Jesus fica lá fora, não assiste essa cachorrada, porque eu não quero que o Senhor veja isso, mas quando o negócio ficar ruim, eu te chamo para vir resolver. Porque a natureza humana, que quase nunca olha para as coisas do Cristo, que dificilmente olha para este homem, para esta força, como comida, como luz, como aquele que nos resguarda, e que ainda, enquanto ele nos resguarda, é capaz de dar a sua vida, oferece-nos a sua existência como acompanhamento, nós dificilmente olhamos o Mestre na figura de um elemento que nos invoca a profilaxia do erro. Jesus nunca é utilizado de forma profilática para que se evite o mal. Jesus, na nossa visão, é o lixeiro, é aquele para que a gente chama na hora de vir limpar a sujeira que a gente fez. Na hora em que a gente comete o equívoco, diz: Senhor, agora vem e cuida, porque eu errei, mas o Senhor limpa, porque eu falhei, mas o Senhor ajusta. Simplesmente porque eu não quis alimentar o meu espírito com aquilo que Ele me ofereceu, seguir a luz que Ele mostra para mim, observar a segurança e a vigilância e o zelo que Ele tem por mim. Quem não observa isso, fracassa. É engraçado, e a Casa Espírita é um manancial. Quando os companheiros falam assim: meu Deus, mas eu não sei por que está acontecendo isso na minha vida. Acaba um, começa outro, melhora um, adoece outro, e fica ruim, piora outro, e nada funciona, é porque você não observa a lei. Porque você não observa a regra. A humanidade hoje vive de gambiarra moral e ética. É muita gambiarra moral e ética. Nós cometemos um equívoco ali e damos para o centro espírita uma cesta básica. Vemos um mendigo na rua e muitas vezes usamos o dinheiro que é produto de um desvio social para darmos alimentação ao miserável, como se estivéssemos utilizando o meio de limpar a nossa barra, como se estivéssemos nos servindo de um meio para limparmos a nossa barra. E na realidade, o meio é observar a regra. A regra diz: não faça assim. Mas comigo vai ser diferente? Não vai. Com você não vai ser diferente. A lei divina não aceita sofisma. Ela não se ajusta diante de pessoas. A lei de um erro é um erro. Um equívoco é um equívoco. Um mal passo é um mal que está acontecendo. E não vai ser diferente com você. Os seres humanos, nós lemos a mensagem, mas não é bem assim, não, mas não é bem assim, não é bem isso que ele quis dizer, não, é isso que ele quis dizer, sim. Não mate, não roube, não deseje a mulher do próximo, não cobice as coisas alheias, perdoa, ama, serve, ampara, cuida, guia. Qualquer coisa que nós falarmos diferente disso não é a lei, é a minha boca, é a boca humana, é o ego, é o espírito infeliz que não quer comer desta comida.
que não quer seguir esta luz, porque o erro é um erro e não há justificativa plausível alguma que nos permita subverter isso e transformar isso em algo que é passível de ser visto de forma diferente. Não há forma diferente, não há ajuste diferente, não há. O Evangelho é algo que não aceita sob a pena e o risco de ser invalidado ante a nossa existência, quando nós começamos a dizer assim: não, mas não é bem assim não. Mas não é bem assim não. Segue com a tua mulher, segue com a sua família. Aí o cara separa a primeira, separa a segunda, separa a terceira, separa a quarta. Aí você fala assim: pai fulano, você já está no quinto casamento. Você tem que ter um cuidado enorme, porque você está gerando laços de endividamento kármico que você não vai resolver de uma hora para outra. Eu quero que você me mostre no Evangelho aonde está escrito que eu não posso ser feliz. Eu já escutei isso uma vez. Eu te mostro lá no Evangelho onde está escrito: não separei do que Deus juntou. Se a coisa não tiver mais jeito, se nós já estivermos encaminhando para o ódio, para a violência, para a agressão, perdeu-se a capacidade mínima de viver em ordem, aí a gente larga para que não haja um mal maior. Mas se eu me uno a segunda pessoa e continua repetindo o mesmo perfil, com um ano e meio, com 2 anos, inicia toda a animosidade, aí você fala: ele já me falou uma vez, mas peraí, se você fosse unir a terceira pessoa, utilizando os mesmos valores que você se uniu a primeira e a segunda, provavelmente o terceiro casamento vai fracassar. Então coloca o Evangelho de forma mais íntegra na sua vida e faça um pouquinho, assemelhe um pouquinho mais a sua prática naquilo que está inserido ali. É uma regra, é uma lei, é um objetivo. E eu só preciso lembrar para os companheiros de uma coisa: muitas vezes no nosso afã de sermos felizes, a gente larga, mas larga alguém profundamente infeliz, profundamente odiado, profundamente amargurado. Prepare-se, você arrumou um obsessor no resto da sua vida, física e espiritual, até que a coisa se refaça. Olhar simplesmente para o seu aspecto de felicidade é ego. Nós precisamos ver o que fica ali, porque numa união, numa relação a dois, não dá para olhar só para o seu umbigo. Até mesmo as pessoas que têm o hábito de fazer sexo casual, conhece aí na internet, conhece no quiosque, conhece no barzinho e sai. É casual? Não, é casual, hein? É só hoje, é casual. Acontece o ato, uma das pessoas, em meio ao ato, se envolve efetivamente. E daí? Não, se você se envolveu, já quer se casar e um filho, o problema é seu. Eu te disse que não seria assim. Mas existem esses riscos nas nossas relações ocasionais ligadas ao sexo, que criam-se vínculos, criam-se inimizades, criam-se vínculos energéticos sofríveis que vamos arrastar por longa vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, ainda que se ache morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Jesus é o responsável pela ressurreição, mas não do corpo. É pela ressurreição da alma. Para que nós de verdade possamos alcançar que a vida vai muito além daquilo que nós olhamos e enxergamos como um projeto de vida. É engraçado quando a gente organiza a vida da gente numa cidade e diz assim: vai ser
aqui, agora, pelo resto dos meus dias. De repente, estou indo lá para São José dos Campos. De repente. O que nos faz ver que nós não somos senhores de nada. Nada. Os nossos sonhos não nos pertencem. Não são nossos. É o ciclo da vida. Na medida em que Jesus nos alimenta e nos sacia, na medida em que Jesus nos ilumina e a gente aceita a luz, na medida em que nós o enxergamos como aquele que nos guarda, que nos vela por nós, ele começa a fazer um movimento de renascimento interior. É nessa hora que você vai começar a revisar o que realmente importa na sua vida. E é ruim achar o mestre, porque sempre que a gente acha o mestre, nós perdemos o resto. Sempre que a gente acha o mestre, nós esquecemos o resto se vai, as coisas se vão, casas se vão, carros se vão, títulos se vão, e a vida em determinados aspectos se vai, e só resta a nossa relação íntima com Ele. E aí, onde eu estiver, feliz eu vou estar. Da maneira que eu estiver, feliz eu vou estar. O que tiver na minha mesa, feliz eu vou estar. Se o meu corpo está são, feliz eu vou estar. Se o meu corpo está enfermo, também feliz me acho, porque já me ressurgi nele. E quem ressurge nele, jamais vai experimentar a morte. Essa fobia máxima que a gente vive, o horror à morte. A gente vive como se só existisse essa vida. Vem para a casa espírita, ouve a mensagem, ouve as comunicações, sente o espírito, mas acha que nós nunca vamos ser um desses, que nós vamos ficar sempre aqui. Condição. A morte aguarda a gente na esquina. Graças a Deus, faz parte da vida. E só os iludidos, só aquelas pessoas que nunca param para pensar nisso, porque são os indivíduos que nunca acessaram o Cristo. Porque Jesus virou o que virou, foi depois que ele morreu. Jesus se insurgiu como a redenção do mundo, seguindo a sua desencarnação, a morte. Assim sendo, é possível que se aguarde um pouquinho isso da gente. Disse João: eu sou o caminho. Essa é a pior. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém, mas ninguém irá à fonte maior do universo se não for por meu intermédio. Ninguém. Então ele nos fala de comida, ele nos fala de iluminação, ele nos fala de segurança, ele nos fala de renascimento, mas ele também nos fala que quem não fizer isso seguindo o caminho que ele deixou, a gente não chegará lá. Reconhece-se o verdadeiro espírita, isso nos anotou Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, lá na parte primeira. Reconhece o verdadeiro espírita pelas suas transformações morais e pelos esforços que empreende em tomar suas más inclinações. Eu tenho que dizer uma coisa para os companheiros: não existe esforço sem dor. Ninguém ficará bom sem rasgar na carne. No pain, no gain. Academia, né? sem sofrimento, sem ganho. Não é aquela coisa, porque você vai malhar. Você está lá franzino, está pesado. Como eu falei, eu quero ganhar massa muscular. Aí bota aqueles ferros e puxa. Bota mais 10, eu aguento. Bota mais 20, bota agora na perna, bota 100 quilos em cada. E você sente os músculos rasgando, se degenerando, todo o processo sendo ferido,
sai dali com o braço aberto, igual um robô, com aquele ácido lático correndo no seu organismo e você desesperado de dor. Quando chega em casa, faz assim: está começando a ficar bom. Ninguém chega ao corpo físico que aspira malhado, sarado, sem dor. Por que será que nós vamos evoluir a alma sem dor, sem sofrimento? Por que será que a gente acredita que nós podemos chegar ao caminho de perfeição espiritual sem percorrer o caminho que nos leva à academia de Jesus, que nos faz exigências severas de práticas, de grandes exercícios? É aquele exercício da pessoa que te fala algo que você odeia, e quando você vem aqui para dar a resposta, você cala. Quando você silencia, dói. A cabeça dói, o estômago dói, o braço dói. Você sai e procura uma parede, dá um murro na parede para descarregar. Essa transformação precisa de dor. As pessoas querem vir para a casa espírita, querem ser boas, sem sofrer. Comigo é assim: falou, levou. Eu não levo o sofrimento de ficar silencioso. Na minha vida é assim: se não quiser, vai embora. Eu não levo o sofrimento de ter a paciência de suportar a pessoa do jeito que ela é, porque isso implica em dor. Quando é que a gente larga das pessoas? Quando é que a gente enjoa das pessoas? Quando elas exigem que nós façamos mudanças da alma, de suportamento, de paciência, de perdão, de um amor extra. Dói. Normalmente o que as pessoas falam assim: não aguento mais. Está doendo muito. Com essa dor eu não lido, Alberto. Aí eu vou e começo a perder a massa dos músculos espirituais, porque eu não faço força. As pessoas vieram à Terra em busca de evoluir, assistindo palestra pública e recebendo passe. Isso significa mais ou menos você buscar um corpo sarado indo ao Bob's, aqui na esquina, e achar que você vai sentar e comer um sanduíche, um Big Bob, e vai chegar ao corpo que você almeja. Meus irmãos, acordem. Ele é bom para a nossa vida, mas é um pão que nos sacia de outra forma. Ele é luz, e esta luz nos mostra um caminho que normalmente não é o que eu quero seguir. Um caminho de abnegação, um caminho de perdão, um caminho de paz, um caminho de silêncio, um caminho de serviço comigo. Não quero saber se o outro joga a sua encarnação fora. Isso é problema dele. Sou eu que não posso jogar a minha fora. E aí, esse caminho que nos chama, que nos invoca e que faz, e que solicita com que a gente chegue a algum lugar. Mais 5 minutos. Dá licença, posso? Demorou, já tem. Aí, o último eu sou é quando ele fala assim: eu sou a videira verdadeira, e ele, o meu pai, o lavrador. Os ramos que não dão uva, ele corta, embora eles ainda estejam em mim. Mas os ramos que dão uva, ele apara, ele tira os excessos, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Jesus nos alimenta, Jesus nos ilumina, cuida da nossa vida, guarda a porta da gente. Jesus nos mostra o processo lá de ressurreição. O Mestre nos fala ser Ele o caminho.
mas nos dá uma orientação final. Ele é a videira e nós somos os ramos. Se nós não dermos frutos, o que vai acontecer? Nós seremos arrancados, até que nós possamos renascer ali. E aí, a pergunta que cada um precisa se fazer é: que tipo de fruto, ante a existência espiritual que eu venho aspirando na instituição que me orienta sobre isso, que me fala sobre isso, eu dou? Eu sou aquele indivíduo que frutifica, ou eu sou aquele indivíduo que só me sirvo das frutos alheios, que como os frutos dos outros, que vivo na barra dos acertos alheios, dos ajustes alheios, das coisas boas alheias? E as minhas coisas, onde estão? O que eu faço? Quando eu olho para a minha vida e olho para mim enquanto um ramo agregado à videira de Jesus, que fruto eu dou? Eu alimento alguém? O meu modo de ser alimenta alguém? Família não serve. Família não serve. Não serve. Precisa ir além da família. Porque a família é onde existe aquele amor incondicional. E onde há amor incondicional, quase sempre não há esforço que se espera. O amor incondicional nos leva além. A questão é fora de casa. Como é a minha vida no cotidiano? As pessoas que chegam próximas a mim encontram um ramo repleto de uvas doces, saudáveis, com a capacidade de saciar e socorrer? Ou encontram em mim um galho seco, onde eles correm o sério risco de se arranhar, de se machucar e de se ferir? Disse Jesus: eu sou. João nos mostra o que Jesus é. Ele é a luz, a porta. Ele é a segurança. Ele é o renascimento espiritual. E Ele é a árvore que nos sustenta. Agora a pergunta é, para finalizar, o que nós somos para Ele? O que nós somos ante a mensagem que Ele nos ofereceu? Essa é a pergunta que eu solicito aos companheiros que saem daqui, pensem nisso. O que eu sou, Senhor, na sua vida? Porque o que o Senhor é na minha, isso eu já sei. E eu o que sou? Sou um verme que vim a este mundo só para te sugar? Para te pedir que resolva aquilo que eu ainda não quero resolver? Senhor, eu sou uma orquídea. Uma orquídea que não está no chão, não se mantém fixa em nada, mas que precisa de uma outra pessoa para aparecer, porque sozinha nada produz, nada enfeita, fica perdida, fica sem forma. O que eu sou? Essa é a pergunta, meus companheiros. É a hora de nós começarmos a perguntar o que Jesus faz na nossa vida, a fim de que nós venhamos estar restituindo a Ele a gratidão por este ato generoso, inominável, que Ele faz para as nossas existências e fará para sempre, até que um dia Ele fique em nós, de verdade. E aí venha só um reino feliz e alegre na nossa alma. Que Jesus, nosso Senhor, nos guarde e nos abençoe.